De onde a gente veio? Essa é talvez a pergunta mais antiga que a humanidade já se fez. E o mais curioso é que tanto os mitos de criação mais antigos quanto a cosmologia científica de hoje tentam, cada um à sua maneira, responder a essa mesma questão. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo nessa conexão fascinante e descobrir como histórias milenares e teorias de ponta, no fim das contas, compartilham um mesmo objetivo. Bom, a nossa jornada começa com uma pergunta importante. O que é, de fato, a ciência? A partir daí, a gente vai descobrir uma surpreendente origem em comum entre o mito e a ciência, para então chegar no coração de tudo, a pergunta fundamental. Depois vamos organizar os mitos em categorias para entender melhor as respostas possíveis, olhar alguns exemplos incríveis e, por fim, refletir sobre aquilo que talvez a gente nunca consiga saber. Antes de colocar a ciência e o mito lado a lado, a gente precisa entender melhor o que é a atividade científica. Sabe, existe uma imagem muito comum de que a ciência é uma coisa fria, totalmente lógica. Mas será que é só isso mesmo? Vamos dar uma olhada para além da razão pura para tentar encontrar a verdadeira alma da ciência. Quando a gente pensa em um cientista, o que vem à cabeça? Geralmente é aquela figura de jaleco branco em um laboratório, cercada de equações, tratando a natureza como se fosse só um objeto para ser dissecado. Existe essa ideia de que a ciência é uma busca fria, puramente lógica, que acaba tirando toda a beleza e a magia do mundo. Só que essa visão, ela não é só um clichê. Ela está muito, mas muito longe da verdade. A grande verdade é que a ciência, na sua essência, nasce do maravilhamento. Aquela mesma sensação de espanto que a gente tem ao olhar para um céu cheio de estrelas é o que move os grandes cientistas. Por trás de cada cálculo, de cada teoria, existe um fascínio profundo pelos mistérios da natureza. É uma busca que tem muito de criatividade, de autodescoberta, algo bem mais próximo da arte do que a gente costuma imaginar. E olha, essa citação do físico Richard Feynman é simplesmente perfeita para a gente entender isso. Ele compara a física fundamental com as regras de um jogo. A gente pode levar isso para o lado mais literal. A física é só uma ferramenta para resolver os quebra-cabeças do universo. Mas tem um jeito muito mais profundo de enxergar isso. E se a física for a própria linguagem com que o universo foi escrito? Essa ideia já sugere um elemento quase místico na ciência, o que nos leva direto para o nosso próximo ponto. Pois é, se a ciência tem todo esse lado de fascínio e de mistério, então, será que ela está tão longe assim dos mitos antigos? No primeiro momento pode parecer estranho comparar a teoria do Big Bang com uma história sobre um ovo cósmico que explode, mas na verdade existem duas razões bem fortes que não só permitem como justificam essa comparação. A primeira razão, que é realmente impressionante, é que os mitos antigos já exploravam todas as respostas logicamente possíveis para a origem do universo. A ideia de um universo que sempre existiu, um que foi criado a partir do nada, ou um que nasce da ordem se impondo ao caos, tudo isso já estava lá, nas histórias dos nossos ancestrais. A segunda razão, e talvez a mais profunda, é que tanto a ciência quanto a religião nascem da mesma fonte. Aquele assombro, aquele fascínio primordial diante do grande mistério da criação. É claro que os métodos são bem diferentes. A ciência precisa criar modelos que possam ser testados contra a realidade. Se os testes falham, a teoria é descartada. Já o mito não tem essa pretensão de descrever fatos. O objetivo dele é dar um sentido para a nossa existência, criar uma rede de valores e de significados que unam uma cultura. Ou seja, um busca o como, o outro busca o porquê. Mas, lá no fundo, as duas são tentativas humanas de encontrar o nosso lugar no cosmos. E é justamente essa busca por sentido que leva a gente para o coração da nossa discussão. Existe uma pergunta que ecoa por todas as culturas, em todas as épocas. Uma pergunta tão profunda, tão fundamental, que a gente pode chamar de a origem das origens. Então, vamos chamar essa questão pelo nome dela, a pergunta. Sabe quando uma criança pergunta de onde eu vim? Sem saber, ela está tocando na questão mais profunda que existe. Porque perguntar sobre a nossa própria origem leva inevitavelmente a perguntar sobre a origem de tudo. A origem das estrelas, do tempo, do próprio espaço. É a pergunta que está por trás de todas as outras. Só que é aqui que a gente encontra um paradoxo enorme. A nossa mente funciona entendendo o mundo em pares de opostos. É quente ou frio, é luz ou escuridão, é algo ou nada. É assim que o nosso cérebro organiza a realidade. Mas a origem de tudo, por definição, tem que ter vindo antes dessa separação em opostos. Então, como a gente pode usar uma ferramenta dualista, que é o nosso pensamento, para entender algo que é, em sua essência, uno? É como tentar pegar água com uma peneira.
Então, diante de um desafio desses, como é que as culturas antigas tentaram responder à pergunta? Quando a gente analisa os mitos de criação do mundo todo, percebemos que eles podem ser organizados em algumas categorias principais. Essa classificação nos ajuda a enxergar padrões na forma como o ser humano pensa sobre as próprias origens. Basicamente, todas as respostas podem ser divididas em dois grandes grupos. De um lado, estão os mitos com criação, aqueles que dizem que o universo teve um começo, uma idade finita. Esse início pode ter sido um ato divino, uma emergência a partir do vazio, ou é resultado da ordem surgindo do caos. Do outro lado, temos os mitos sem criação, que enxergam o universo como infinito, seja de uma forma linear, eterna, ou em ciclos que se repetem para sempre. Vamos ver agora como isso funciona com alguns exemplos. A parte teórica é interessante, claro, mas são as histórias que realmente dão vida a essas ideias. Então, vamos mergulhar agora em algumas das narrativas de criação mais poderosas que a humanidade já contou para ver como essas diferentes abordagens aparecem na prática. Vamos começar com a abordagem que talvez seja a mais comum, a mais intuitiva para muita gente, a ideia de que o universo foi criado de propósito por uma ou mais entidades divinas. É o que a gente chama de criação a partir de um ser positivo, onde uma consciência age para trazer o mundo à existência. E Deus disse, exista a luz. E a luz existiu. Essa frase do livro de Gênesis é a representação perfeita do que seria o Deus pensador. Ou seja, a criação aqui não é um ato de força, sabe? É um ato da mente, de organização. O universo nasce da palavra, da separação lógica entre os opostos, a luz das trevas, a terra da água. É a ordem sendo estabelecida a partir do que era informe. Uma visão um pouco diferente aparece no poema Metamorfoses, do poeta romano Ovídio. Aqui, a matéria-prima, o caos, já existia antes de tudo. A divindade, então, age como um Deus organizador, que não cria a partir do nada, mas que impõe uma ordem que separa os elementos e dá forma ao universo que antes era só uma massa confusa. Mas a criação não precisa necessariamente de um criador. Em alguns mitos, o universo simplesmente emerge do vazio, do nada absoluto, o que chamamos de ser negativo. A imagem do ovo cósmico, que aparece em várias culturas, é um símbolo perfeito desse nascimento a partir do puro potencial. E ainda existe uma terceira possibilidade: a ordem que surge sozinha, espontaneamente do caos. No taoísmo, por exemplo, é a dança eterna entre as forças opostas do yin e do yang, que gera tudo o que existe, sem precisar de uma intervenção divina. Mas e se a pergunta estiver mal formulada desde o início? E se, na verdade, nunca houve um começo? Essa é a ideia central dos mitos que imaginam um universo sem um ponto de partida, um cosmos que ou é eterno ou que vive em ciclos infinitos de criação e destruição. Na cosmologia hindu, por exemplo, a famosa dança do deus Shiva não é um evento único, mas um processo que nunca para, simbolizando o ciclo eterno de criação e destruição do universo. Não existe um começo, nem um fim definitivo. Já o jainismo leva essa ideia ainda mais longe. Ele propõe um universo que é absolutamente eterno e, de uma forma fascinante, usa a própria lógica para argumentar que um criador simplesmente não é necessário. E os argumentos do estudioso jainista Dinasena são de uma lucidez impressionante, quase modernos. Ele pergunta: se Deus criou o mundo, onde é que ele estava antes da criação? E mais, como é que um ser, que por definição é imaterial, poderia criar um mundo que é feito de matéria? São objeções lógicas, filosóficas, que vão desmontando a ideia de um criador peça por peça. Bom, a gente viu mitos com criadores, com começo, sem começo. Mas e se todas essas tentativas, por mais brilhantes que sejam, estiverem no fundo destinadas a falhar? E isso nos leva à última e talvez mais humilde de todas as possibilidades, a de que a resposta para a pergunta seja, por sua própria natureza, um mistério que não pode ser resolvido. Quem realmente sabe? Quem pode declará-lo? Talvez nem ele saiba. Essa passagem do Rig Veda, um dos textos mais antigos de toda a humanidade, é de uma honestidade intelectual que chega a ser avassaladora. Ela nos coloca de frente com a possibilidade de que a origem do universo seja um mistério tão profundo, mas tão absoluto, que nem mesmo uma suposta consciência criadora conseguiria compreendê-lo. E isso nos deixa com uma última pergunta, um paradoxo para a gente levar para refletir. Se a nossa mente, o nosso pensamento, é um produto que surgiu dentro do universo, como é que essa mesma mente poderia se colocar do lado de fora dele para entender a sua origem?
É como tentar enxergar os próprios olhos. Talvez, no fim de tudo, a busca seja mais importante que a resposta. Um convite eterno para a gente continuar explorando, mas sempre com a humildade de quem sabe que o mistério pode ser muito mais do que nós.